A doce paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Gostaria de trazer uma palavra de reflexão nesse dia para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, que está no livro de Êxodo, capítulo número 17 e versículo de número 8, que vai nos dizer assim: Ameleque peleja contra os israelitas. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará sobre a minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecera que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Ameleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sustentá-lo sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro, e assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Ameleque e ao seu povo ao fio da espada. Nós entendemos que neste texto, aonde Deus proveu a vitória, depois que Moisés, com a poderosa mão de Deus, retirou todo o seu povo das mãos dos egípcios de Faraó, passando pelo Mar Vermelho, aonde Deus sustentou no deserto, aonde Deus deu maná, aonde Deus deu codornizes para alimentar, aonde Deus não deixava a sandália gastar nem a roupa, Deus sustentava todos os dias. Mesmo assim, depois de ver tudo isso, o povo ainda murmurava e reclamava, porque passava algum momento aonde eles não tinham que comer, eles já reclamavam. Aonde estava muito quente o sol, eles reclamavam. Em todo o tempo o povo era murmurador. O povo viu os milagres, prodígios e maravilhas de Deus aos seus olhos, usado por um grande homem, um líder, Moisés. Mas mesmo assim eles duvidavam e murmuravam. Eles diziam sempre: por que nos tirou de lá? Lá pelo menos nós tínhamos a cebola para comer, para nos trazer para o deserto para morrermos. E a Bíblia nos diz que em um certo momento eles estão ali murmurando, louco de sede, não tinham água para beber. E eles reclamam para Moisés, Moisés fala com Deus, e Deus diz: Moisés, toca na rocha. Moisés foi lá e feriu a rocha. E a água brotou. E consecutivamente, a Bíblia nos vai dizer que eles estavam estacionados, pararam com tudo ali na cidade de Refidim. Eles pararam em Refidim. E era naquele vale. E os amalequitas que viram Israel marchando e indo adiante, formaram todo o seu exército, um grande exército, um enorme exército, e se preposicionaram para pelejar contra Israel. Moisés, que tinha uma grande intimidade com Deus, fala com Deus, e Deus fala com ele, melhor dizendo. Deus chama Moisés e diz: Moisés, os amalequitas estão se preparando para pelejar e guerrear contra o meu povo. Então vai, fala com o teu sucessor Josué e separa homens de guerra, homens valentes. Separa estes homens para a peleja. E Moisés dá a ordem a Josué e diz: amanhã eu estarei sobre o cume do monte e estará comigo a vara de Deus, o cajado de Deus. E assim fez Josué, obedeceu ao seu líder, separou grandes homens e valentes homens de guerra para a peleja. A Bíblia diz aqui que quando Moisés entrou para a peleja contra os amalequitas, ou melhor, quando Josué entrou na peleja dos amalequitas, Moisés subiu ao cume do monte, Moisés subiu ao outeiro, e ali estava o seu irmão Arão e Hur. A Bíblia diz que quando Moisés levantava a sua mão e estendia a sua mão em posicionamento de guerra, em posicionamento de vitória, de batalha, Israel esmagava os amalequitas. Mas quando Moisés cansava a sua mão e baixava a sua mão, a Bíblia diz que os amalequitas esmagavam Israel. Acontecendo isso, Arão e Hur viram que Moisés estava com as suas mãos cansadas. Eles trouxeram uma pedra, colocaram debaixo de Moisés. Moisés se assentou e Moisés levantava a sua mão. A Bíblia nos mostra que Arão sustentava de um lado e Hur sustentava do outro. Ou seja, eles se posicionaram um de cada lado e levantaram as mãos de Moisés, que eram pesadas. E enquanto a mão estava sustentada, Israel esmagava a fio da espada o seu inimigo, o seu adversário, aquele que estava afrontando ao povo de Israel.
aquele que estava tentando destruir o povo de Israel. Enquanto estava posicionada as mãos de Moisés, o seu líder, Israel esmagava os amalequitas. E assim foi. Josué desfez os amalequitas e seu povo ao fio da espada. E então disse ao Senhor a Moisés: escreve tudo isso em memória do livro, porque até o último momento de sol, ou o fim da tarde, Israel prevaleceu contra os amalequitas. Aqui nós entendemos que esta peleja começou na parte da manhã e terminou ao pôr do sol. Eu quero declarar para você que toda luta, toda peleja, toda batalha, toda guerra que vem contra a tua vida, você tem que tomar uma posição. Você tem que se posicionar na presença do Senhor. Você tem que estar firme e alicerçado na presença do Senhor. Hoje nós não temos Moisés como líder aqui. Hoje nós não temos um monte para subir e alguém levantar o cajado para que nós viemos pelejar. Hoje a peleja que nós temos, a ferramenta e a arma que nós temos é a palavra e a oração. Quando nós nos posicionamos em oração, nós derrubamos barreira. Nós vencemos todo tipo de batalha espiritual contra a nossa vida. Enquanto você toma posição com o Senhor, enquanto você abraça o propósito e o projeto do seu líder, enquanto você obedece ao seu pastor, enquanto você cumpre com os seus compromissos na casa do Senhor, enquanto você é um bom dizimista e ofertante na casa do Senhor, enquanto você jejua, você ora e você apresenta a Deus a sua causa, o seu problema, a sua dificuldade, você está se posicionando como Moisés se posicionou para a guerra. Enquanto nós levantamos as nossas mãos e adoramos ao nosso Deus e confiamos nele toda a nossa fé, depositamos nele toda a nossa fé, Deus entra com a vitória sobre a tua vida. Eu quero que você receba esta palavra nesse dia. Comece a praticar a oração, o jejum. Comece a orar na madrugada. Deus está chamando você na madrugada. Você se acorda 2, 3, 4 da manhã, Deus está lhe chamando. Deus está lhe avisando. Deus está lhe preparando para algo que está chegando. Então se posicione em oração. Ore, busque ao Senhor, ao seu Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus que não se afastou do seu povo. Deus continua firme com aqueles que estão firmes com o Senhor. Enquanto você abre o seu coração para Deus, Ele peleja pela sua vida. Ele peleja pela sua casa e pela sua família. Que Deus abençoe a sua vida grandemente neste dia e fique na doce paz do Senhor Jesus. Amém e amém.